Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Prezados irmãos, hoje, domingo, dia do Senhor, domingo na oitava da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Então, portanto, nesta manhã que se inicia, é momento de elevar a nossa mente a Deus, meditar a Sua Palavra e também fazer a nossa oração da manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. A palavra do Senhor esteja em minha mente, nos meus lábios e em meu coração. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 11, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, a você que me acompanha neste momento, nesta reflexão do Evangelho deste domingo da Divina Misericórdia, vamos entender um pouquinho referente ao Evangelho de São João. É interessante fazermos uma observação que o Evangelho de São João, ele tem uma fina teologia. E João, ele começa o seu Evangelho da mesma maneira que o primeiro livro da Bíblia
narra o Gênesis, narra a criação, São João vai começar o evangelho dele dizendo que no princípio era o Verbo. Então, nós podemos analisar que São João, ele faz uma leitura da criação e introduz no seu evangelho o religare. Na criação, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, sopra nas suas narinas o sopro da vida e ali aquele boneco de barro torna-se um ser vivente. O Evangelho de São João, ele começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E tudo foi feito por meio do Verbo, e sem o Verbo nada foi feito. Depois, São João vai finalizar esta abertura do seu evangelho com o casamento em Caná da Galileia. O casamento ali, podemos observar que o noivo é Cristo e a sua noiva é a igreja. E neste mesmo entendimento, nós podemos ver agora, no capítulo 20, versículo 19 a 31 do Evangelho de São João, que poderíamos dizer assim que ele está finalizando o seu evangelho, né? Temos mais um capítulo, aonde ele vai colocar mais algumas ideias e finaliza. Então, é como se tivéssemos duas pretensões de finalizar este evangelho. Uma pretensão no capítulo 20, versículo 19 a 31. E a outra, aonde São João finaliza no capítulo 21. Então nós podemos ver que, com esta aparição de Jesus, São João vai narrar aqui, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Jesus vem trazer a paz, e Jesus ressuscitado, ele vem ressuscitar a fé dos discípulos. Ele vem também para ressuscitar a minha e a tua fé. Então, ele tem este objetivo. São João apresenta isto claramente a nós. Jesus, ressuscitado, ele chega para ressuscitar a fé dos seus discípulos. Porque ao verem todo o feito de Jesus e ao verem a condenação, a flagelação, a crucifixão e morte, ali a fé deles também morre. Porque Jesus morreu. E Jesus não tinha aberto a consciência deles para que acreditassem na ressurreição e tivessem a fé viva. Então Jesus, no primeiro momento, aparece aos 10. Porque Judas Iscariotes havia se matado e Tomé, chamado Dídimo, não se encontrava com os 11, ali para formar o grupo dos 11. Então ele estava separado. Então Jesus, ele aparece aos 10 e no mesmo gesto de que Deus, o Criador, ao criar o homem, Jesus soprou sobre ele, Deus soprou sobre o homem
o Espírito Santo para torná-lo ser vivente, o boneco de barro, Jesus para ressuscitar a fé dos discípulos, para ressuscitar a minha e a tua fé, ele sopra sobre eles, sobre cada um de nós, e diz: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele foi dado para a religação. Aquele casamento, aquela prefiguração do casamento de Caná da Galileia, que São João narra no início do seu evangelho, se consuma este casamento, o aqui, no agora, do sopro de Jesus. Recebam o Espírito Santo. Ali, novamente, o casamento aconteceu, porque Deus constituiu o homem, sua imagem e semelhança, para o servir, para o adorar e para viver na sua graça. Portanto, o deixou no jardim do Éden. Mas a ambição, o desejo do conhecimento ultrapassou o comportamento do homem para pecar. Ali rompeu-se a ligação do homem e de Deus. E Jesus é esse religare, que neste sopro ele devolve o Espírito Santo que Deus havia dado. Então, Jesus vem para religar o homem ao seu Criador. Jesus é esta ponte que nos liga ao Pai. E quando ele completa esta ligação, devolve-nos a vida divina, devolve-nos a salvação e o paraíso eterno. Ele instaura a plenitude da misericórdia. Quando ele diz aos discípulos: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Então aqui está instituído o sacramento da penitência, a confissão, a purificação do homem através deste sacramento, o sacramento do perdão. Jesus institui este sacramento com esta divina misericórdia celebrada, ao qual nosso Senhor Jesus Cristo, aparecendo a Santa Faustina Kowalska, ele pede a ela que seja instituído um dia da festa da Divina Misericórdia, e o Papa João Paulo II, ele institui a festa da Misericórdia, iniciando com uma novena na Sexta-feira Santa e finalizando no domingo da oitava da Páscoa, celebrando a misericórdia, o domingo da misericórdia. Então, portanto, tamanha graça Deus vem nos concedendo para esta união. É interessante também observar que Tomé, não estando no meio, quando os demais, os 10, lhe afirmam: vimos o Senhor, ali brota uma dúvida em Tomé, um desassossego, e ele vai dizer: se eu não vir a marca dos pregos em sua mão, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Jesus, ele não quer perder, e ele próprio diz na oração sacerdotal ao Pai: eu não perdi nenhum daqueles que me destes.
exceto o filho da perdição, Judas. Então, portanto, o filho da perdição ou os filhos da ambição, porque dentro de um templo cheio, de uma igreja cheia, na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, tem aqueles que são dados à ambição, e eles tornar-se-ão filhos da perdição por si só, porque a ambição demais nos leva à perdição. Então, portanto, Jesus, para não perder nenhum daqueles que lhes foi dado, ele novamente, 8 dias depois, ele aparece novamente aos discípulos. Novamente, ele aparece, se coloca no meio deles e saúda: a paz esteja com vocês. A paz esteja com vocês. E chama Tomé, que estava no meio deles. Tomé, coloca a mão, veja as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé, mais que depressa, prostra-se diante de nosso Senhor Jesus Cristo e faz ali uma profissão de fé, ao qual somente uma pessoa iluminada por Deus, dada por Deus este conhecimento, poderia dizer: meu Senhor e meu Deus. Jesus, quando ouve isto de Tomé, Jesus vai dizer: acreditastes porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem me visto. E nisto Jesus está dizendo para você, está dizendo para mim, para nós que cremos, para nós que no momento da nossa oração, nós nos recolhemos em nosso coração e professamos a nossa fé verdadeira em Cristo, no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus sabia que ele estava endereçando para nós esta bem-aventurança, para mim, com nome, sobrenome e endereço, para você, com nome, sobrenome e endereço, porque cada vez que nós prostramos diante do Senhor em oração, nós nos recolhemos em oração, seja dentro de um templo, de uma igreja, seja no silêncio do coração da nossa casa, seja uma oração no monte, seja oração aonde quer que nós estejamos, no silêncio do nosso trabalho, se nós elevarmos o nosso pensamento a Jesus, a Deus, Ele se manifesta, porque Ele te conhece desde os princípios eternos, desde as entranhas de sua mãe, Ele já o conhecia. Ele já te chamou pelo nome, já te conhecia na plenitude. Então, portanto, esta palavra, esta bem-aventurança, ela é a nós. Chamou a atenção de Tomé. Tomé professou a mais plena fé. Quando Simão Pedro, em uma pergunta que Jesus faz: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro te diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus vai dizer a ele: bem-aventurado és tu, Simão, porque não fostes a carne e o sangue que te revelastes isto, mas o meu Pai que está no céu. Então, portanto, aquilo que nos é dado em uma compreensão divina, repleta da graça, ela provém de Deus. Primeiramente é Deus que concede, para que chegue ao nosso coração, para que expressemos. Então, portanto, é prostrarmos diante de Jesus, a exemplo de São Tomé, e proferir estas palavras: meu Senhor e meu Deus. Porque
é na misericórdia de Jesus que nós devemos estar introduzidos. É na santa bondade de Jesus que nós devemos estar imersos. Porque é no santo nome de Jesus que nos vem a salvação. Então, portanto, finaliza São João dizendo: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não foram escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. É no nome de Jesus que nós temos a vida, que nós temos a abundância da graça. Amém, meus amados? Então, portanto, neste dia da misericórdia, que sejamos repletos da misericórdia divina em nossa vida, em nosso ser, e professemos como São Tomé: meu Senhor e meu Deus. Pai que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, a nossa família vossa é. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. Queridos e amados, que Deus os abençoe, que Deus derrame graças e bênçãos sobre a vossa vida. A você que deseja falar comigo, utilize-se do WhatsApp 43998022104. Pode fazer uma chamada, pode mandar mensagens de voz ou escrita. Assim nós podemos conversar, uma direção, um ensinamento, responder uma pergunta. O WhatsApp também é a chave do Pix para quem quiser fazer uma doação. Tudo é muito bem-vindo. E desde já agradeço a todas as doações que me fazem. Que Deus os abençoe, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. Amém, meus amados? Então, na misericórdia do Senhor, permaneçamos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós, sobre todos os doentes, sobre todas as pessoas, as crianças, e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um enorme beijo em vossos corações, que Deus os abençoe. Ficai em paz.